Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para saber tudo sobre o nosso programa. Aqui você encontra os destaques da semana. A gente exibiu um programa muito bacana na semana passada sobre espírito olímpico. A gente trouxe aqui uma ex-jogadora da seleção brasileira de handebol. Foi uma conversa muito boa. A gente fez também um programa muito bom sobre os 2 anos do PNE e a importância da cobertura da imprensa para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. E no nosso site você encontra também aqui os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal, claro, oficial no YouTube. Bom, estamos na Olimpíada Rio 2016. No último fim de semana, as arenas do Rio de Janeiro ficaram tomadas de esporte. Vôlei, basquete, judô e natação são apenas alguns. E se ao longo dos jogos os olhos de nós, meros entusiastas da competição, estarão voltados para os atletas, imagine então para quem já pratica algum esporte olímpico. Bom, formar um atleta olímpico é um processo lento. Para chegar a disputar uma Olimpíada é preciso começar bem cedo a vida no esporte. Muito treino, suor, vitórias e derrotas, muita renúncia e também disciplina. Mas e a formação educacional desses atletas? Como conjugar a vida para o esporte e toda a dedicação que é necessária também com a escola? Nós já falamos aqui no Conexão Futura sobre como a Olimpíada tem sido parte do projeto pedagógico das escolas do país, com atividades extracurriculares e multidisciplinares. Hoje, nós vamos conversar sobre projetos educacionais que têm como objetivo também a formação de atletas e sobre como o esporte pode contribuir para o desenvolvimento de um aluno, atleta e cidadão. Aqui no estúdio, eu recebo a Ângela Silva, diretora do Colégio Logosófico Gonzales Pecote, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Ângela, bem-vinda. Boa tarde, um prazer. E Ana Cristina do Nascimento Quintela, diretora do Ginásio Experimental Olímpico Juan Antônio Samaranch, também do Rio de Janeiro. Boa tarde, Ana. Boa tarde, obrigada pelo convite. E daqui a pouco a gente conversa também com Rodrigo Acioli Moura, presidente da ABRAPESP, a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Ângela, Ana, bem-vindas ao programa, é um prazer conversar com vocês. Ana, eu queria entender um pouco desse projeto inovador que é o Ginásio Experimental Olímpico, né? Como é que é a formação desses alunos dentro de um projeto tão inovador que tem aí, entre outros objetivos, também a formação para o esporte? Pois é, o projeto, no caso, é um legado, né, das Olimpíadas, da nossa escola. Ela já existe há 4 anos e meio. Os nossos alunos, nós visamos sempre, eles são alunos, atletas e cidadão. E isso para a gente é muito importante. Eles entram na escola às 7h30 da manhã e saem às 16h30. E durante esse período, eles, além da alimentação, eles estudam uma escola e eles treinam, né, em diversos horários. Né? São 9 esportes na escola como treinamento e mais 3 esportes, vamos dizer assim, que nas aulas de educação física, né? De 6º ao 9º ano. Assim. E como entra a grade curricular da educação básica? É como outra escola qualquer, né? A diferença é que os nossos professores, eles são polivalentes. Nós temos os professores de humanas e os professores de exatas. Onde nas outras escolas o professor de humanas da língua portuguesa, tem o professor de história, tem o professor de geografia. Lá na nossa escola, por ele ser polivalente, o professor de português, ele também, de língua portuguesa, ele também dá aula de geografia e de história, como de exatas, matemática e ciências, né? Independente da formação de ser matemática ou ciências. Ao longo do programa a gente vai conhecer um pouquinho mais aí desse projeto. Ângela, no Colégio Logosófico aqui do Rio, vocês também têm um foco no esporte bem interessante, né? Vocês têm o currículo básico, da formação básica do estudante, mas o esporte aparece para além das aulas de educação física, né? Como é esse esquema? Na realidade, Larissa, olha só, a formação do atleta não é assim o nosso foco específico. Mas como se trata de um colégio logosófico, o nosso propósito maior é a superação humana. Aí tem tudo a ver com a formação. Como é a pedagogia para quem não conhece a logosofia? Para quem não conhece, é uma pedagogia que se propõe
levar o aluno por meio do conhecimento de si mesmo, então dos recursos que ele tem, das suas aptidões, dos seus interesses e das suas dificuldades, levar esse aluno através de um processo de evolução a ir se superando. A proposta é ser melhor a cada dia. Nesse aspecto, veja bem, e a gente acompanhando agora mesmo, em plena Olimpíada, o que a gente observa? Que a formação de um atleta, você disse no início, é alguma coisa que tem que começar lá, pequenininho. Então, na nossa matriz curricular, desde os 2 anos, o aluno então é levado a se voltar primeiro para dentro dele mesmo, exatamente para descobrindo todas essas habilidades, todas essas aptidões. E aí, o nosso trabalho é através das diferentes disciplinas, num trabalho interdisciplinar e estimulando isso. Também trabalhamos com horário integral. Eles entram às 7h50 e vão sair às 15 horas. E depois nós temos ainda um horário opcional, que vai até às 17h30, exatamente com atividades esportivas, culturais e artísticas. Dentro dessa matriz escolar, né, a gente pode chamar dessa forma, Ângela, perdão, Ana, como vocês identificam o interesse do aluno pelos diferentes esportes que o ginásio oferece? Ou o aluno já entra com essa escolha definida? Não, o aluno quando entra lá no 6º ano, ele faz um período de experimentação. Então ele passa por todos os esportes que a escola oferece. E aí depois os professores se reúnem, cada criança coloca no papel qual é a sua preferência, tipo numa escadinha, e aí nós vamos tentando casar a preferência do aluno com a aptidão identificada pelo professor, né? E aí eles são direcionados para cada esporte. Mas anda assim. É dessa forma. Ângela, na sua opinião, de que valores do esporte podem contribuir também para a formação acadêmica desses estudantes, tanto refletindo até mesmo no seu processo aí de ensino, né, de aprendizagem? Olha só, Larissa, é muito interessante porque nós até conversamos muito com os pais sobre isso e nós mostramos o seguinte, que o Colégio Logosófico não é uma preparação para a vida, uma coisa para o futuro, mas ele é uma escola de vida, está acontecendo agora. É um momento de vida que esse aluno está realizando. Então, veja só, é muito interessante você começar a pensar assim, olha, na realidade, as crianças do infantil, elas têm todo um atendimento com um professor especializado mesmo, né? Não é aquela professora que atende o aluno o tempo todo, mas ele tem um professor especializado que acompanha o desenvolvimento em todos os sentidos. Então, tem um que faz o desenvolvimento corporal. No ensino fundamental, da mesma forma, isso aí vai sendo realizado. Agora, veja só, é preciso que você conheça, antes de tudo, como ativar, porque a questão toda é essa, né? Como é que eu vou descobrir que aptidão eu tenho? Como é que eu posso saber? Então, eu estava dizendo assim, a gente começamos falando que estamos em plena Olimpíada e a gente, a todo momento, a gente observa em reportagens aqueles atletas que são, assim, muito, muito habilitados naquela modalidade dele. Uhum. E quando você vai observar, ele tem muitas dificuldades outras, pessoais, que muitos são até eliminados por conta de algumas dificuldades que eles têm. Então, o que é a formação, o que eu sinto assim, de fundamental e que eu posso dizer que o Colégio Logosófico assim, colabora, é de fato ensinando os alunos a reconhecerem essas dificuldades e vendo que a vida é esse processo mesmo. Então, você vai aprendendo a ganhar e a perder, a enfrentar essas dificuldades. Você perguntou valores, todos, né? Olha só, em primeiro lugar, a responsabilidade, né? A primeira responsabilidade é contigo mesmo.
de você tentar se desenvolver ao máximo. E a atividade e a responsabilidade com o outro, né? Que aí no esporte é um recurso maravilhoso para isso, porque ele possibilita essa interação, essa troca. Então, a gente observa desde pequenininhos os alunos fazendo essa movimentação e cultivando esses valores. Legal, eu quero trazer mais um convidado então para a nossa conversa, para a gente pegar bem esse aspecto dos valores e da formação do esporte para a vida como um todo. Eu queria chamar o Rodrigo Acioli Moura, que é presidente da ABRAPESP, Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, que conversa com a gente pelo telefone. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde Larissa, Ângela e Ana. É um prazer estar com vocês aqui pelo telefone. O prazer é nosso. Bem-vindo mais uma vez à Conexão. O Rodrigo já é nosso parceiro. Rodrigo, a gente falava aqui no estúdio sobre os valores do esporte, de que forma eles estão associados também à formação educacional desses estudantes. Nesse sentido, aparece uma questão importante, que é a questão da competição. A gente sabe que nas Olimpíadas a questão competitiva aparece também e muitas vezes, né, num ambiente escolar não muito bem trabalhado, a competição também ela pode aparecer em outros aspectos do processo educacional. Qual é essa relação, na sua opinião, e como é que essas questões podem ser trabalhadas em processos pedagógicos como esses, né, que tem também aí a formação do atleta e não só a formação educacional básica? O legal dessa discussão é o seguinte, né? Geralmente as pessoas associam o esporte simplesmente à competição, né? Esquecem que ele também pode servir como uma ferramenta para o desenvolvimento da pessoa. Mas na escola nós já temos alguns relatos até de pessoas que não souberam lidar bem com isso, com competitividade, e não sabem levar isso para o resto da vida, né? Nem praticam atividade física. E o que é legal desde cedo aprender na escola é que o esporte não é só para competição. Também existe o esporte como cooperação. Então, você já está ensinando o aluno a trabalhar em equipe, em parceria, em prol de algo em comum, e não apenas para si e para uma equipe, né? Seria a formação cidadã desse atleta, aluno também. Exatamente, exatamente. Agora, eu vou trazer de novo a conversa aqui para o estúdio. Ângela, como é que é essa questão? No ginásio, Ana, perdão, no ginásio a gente encontra ali a definição, né? Formamos atletas, alunos e cidadãos. Como é esse tripé dentro do projeto pedagógico da escola? Eu acho que é muito importante. A nossa preocupação com o aluno, com o atleta e o cidadão é constante, né? O aluno, por si só, não vai ficar longe, separado do atleta. Na escola é tudo trabalhado bem unido. Qualquer momento da vida do nosso aluno, nós sempre mostramos a ele que o lado cidadão, o lado atleta, ali dentro da escola, é muito importante. Isso é trabalhado sempre com eles, né? Para a vida, depois que eles saírem da escola, eles deixarão de ser cidadão, deixarão de ser alunos, deixarão de ser atletas. Então, isso eles vão levar para o resto da vida deles. Então, a nossa preocupação é muito grande com o lado da cidadania, né? Das ações, dos trabalhos que eles farão depois que saírem do GEL. Então, isso é muito importante. O lado cidadão na escola fala muito alto quanto à responsabilidade deles. Ele está falando sobre o aluno quando compete e a preocupação de ganhar ou perder. Lá na escola é sempre importante ele participar, ele competir, né? Isso dá a ele um crescimento muito grande em relação à vida dele. Ângela, muitas vezes a gente sabe não são todos os alunos que têm essa aptidão para o esporte ou que não querem participar exatamente das aulas de educação física. Como vocês lidam com essas questões com esses alunos e de que forma o esporte também pode estar inserido na formação deles, mas não necessariamente competindo? Larissa, olha só, nós trabalhamos lá no colégio com um projeto anual. O ano inteiro, todas as turmas giram em torno desse projeto anual. O desse ano, já que estamos no ano do entendimento global, o nosso projeto foi o conhecimento de si mesmo, essencial para o entendimento global. Porque, para a pedagogia logosófica, esse é o caminho. Primeiro eu tenho que me entender para poder entender o outro. E aí, todas as disciplinas interagem em torno desse entendimento. E aí,
português, a matemática, a geografia, a história e a educação física e todas as outras, quer dizer, não existe uma hierarquia de disciplinas, mas existe um trabalho interdisciplinar acontecendo o tempo todo. É evidente que eles vão aprendendo a observar que uns tenham mais habilidades em determinadas áreas, outros têm outras, mas é que é nessa troca é que há o grande enriquecimento. O grande ensinamento desse ano, está até lá na parede, colocado por eles, é uns têm o que a outros falta, e o que a outros faltam, uns têm. Então, e é nessa troca que tudo acontece. Então, um estimula o outro em determinado momento, né? Em alguns momentos, alguns alunos se sobressaem, em outros momentos outros se sobressaem. E assim vai acontecendo durante todo o ano letivo, em todas as atividades. No sábado, dia 23, nós tivemos o encontro das famílias, onde os alunos mostravam exatamente as famílias como é que eles vêm, o que vêm aprendendo e compreendendo desse entendimento global. E é muito interessante. Legal. Eu quero repercutir isso com o Rodrigo, porque essa é uma questão importante, Rodrigo. Muitos alunos, alguns alunos, não têm essa aptidão para o esporte e em alguns projetos ou escolas, acabam que eles se sentem obrigados a participar da aula de basquete, de vôlei. Como é que isso pode ser trabalhado, né? Como é que os valores do esporte, a formação para o esporte, podem ser trabalhados com esses alunos sem que eles fiquem traumatizados, né? Com essa obrigação de participar, por exemplo, de uma aula de educação física. Como é que os professores podem incentivar o interesse pelo esporte de uma outra maneira? Olha, tornar o esporte prazeroso nem sempre é fácil, né? Além do mais, porque as pessoas geralmente costumam ficar cansadas, né? E querem evitar esse cansaço. Mas torná-lo prazeroso, divertido, mostrar ali o grupo, o espírito de grupo, o coleguismo é super importante, né? O esporte é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento do aluno, né? Ele não só desenvolve o físico e o mental, não. Ele também desenvolve o intelectual também, além do social, né? E o que nos preocupa muito também, nesse ponto, é que atualmente algumas escolas, elas vêm reduzindo suas grades, algumas até retirando a aula de educação física em prol de outras coisas, como vestibular, né? Então, uma ferramenta importante que seria para ajudar no desenvolvimento da pessoa está sendo retirada. Quer dizer, você também tem um resultado positivo quando você tem essas aulas na grade curricular na sua formação em outras disciplinas? Exatamente. O intelecto também é trabalhado nas suas atividades e por aí vai, né? E utilizar isso, mostrar para o aluno que ele também desenvolve outras características, está desenvolvendo potencial para a vida, isso é importante ele saber, que isso vai muito mais além da discussão de competitividade, né? A gente, então, pode dizer que não há o porquê separar a formação pedagógica do incentivo à prática do esporte. Claro que não. Não, são parceiros aí nisso tudo também, né? É importante para um desenvolvimento integral da pessoa. Legal, Rodrigo. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação no Conexão Futura de hoje. Eu vou encerrar a nossa conversa por aqui e vou continuar a conversar com a Ana e com a Ângela, viu? Muito obrigada e uma boa tarde. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Tchau. A Ana estava aqui concordando, né, Ana, com o Rodrigo? Quando ele falou de não fazer educação física, né, a nossa escola, por ser uma escola de atletas, óbvio, todo mundo que vai estudar lá quer fazer esporte. Só que tem alguns que optam pelo esporte xadrez na escola. E o nosso xadrez é o melhor xadrez do Rio de Janeiro de escolar. E eles treinam como se fossem atletas na escola. São 10 aulas de xadrez por semana. E são atletas de xadrez. E o xadrez já quer um exercício mental imenso, absoluto. Né? Eles fazem jogadas mentais. Né? O professor Holanda tem o time de xadrez da escola é excelente. Então, é onde ele falou de tornar a atividade prazerosa. Né? O xadrez lá na escola é muito prazeroso. Acho que todas as atividades na escola são trabalhadas de forma muito prazerosa. E isso dá a eles um entusiasmo, uma vontade de participar. As competições que nós participamos, eles vibram muito, sempre. Ganhando ou perdendo, lógico, é um jogo, você pode ganhar ou perder, mas a gente sempre ensina que eles têm que fazer o máximo, oferecer o máximo. E aí, a consequência do trabalho
Só que outras pessoas também trabalham tanto quanto eles. Então, cada um vai ter a consequência do seu trabalho, o resultado disso aí, né? Como é que essas outras habilidades, né, podem ser despertadas nos alunos? Por exemplo, alguém não tem um interesse em jogar handebol, basquete, como conversávamos, mas ele pode se interessar em ser um juiz desse esporte ou entender mais da técnica, da preparação física. Essa é uma questão que a escola também deve trabalhar. Olha, Angela? posso te falar o resultado da nossa vivência, né? Que nós estávamos até as duas conversando um pouquinho antes. Porque, veja bem, alguns anos atrás, eu fui procurada por um ex-aluno nosso que jogava hóquei e me propondo criar, nessa grade que eu disse lá das atividades opcionais, atividades. Aí criamos atividades. E olha que hoje, na seleção brasileira, nós temos esse ex-aluno que me propôs a criação da atividade, é o técnico da seleção brasileira, o Cláudio Rocha. Nós temos um jogador da seleção brasileira, o Rodrigo Steinbach, que foi nosso aluno, começou lá na escola, jogando lá nessas atividades opcionais. E aí, você lembrou um exemplo disso. Nós temos o Thiago de Matos, que hoje é um árbitro, né, internacional e que começou lá, jogando o hóquei lá com os meninos. Excelentes resultados. Excelentes resultados. Agora, observa uma coisa, eu acho que isso aí que é, assim, no meu entendimento, o mais importante de tudo. É porque, na realidade, e veja o processo que esses meninos da seleção, da seleção brasileira passaram. Eram meninos há não muito tempo. Afinal, nós sabemos o que foi poder competir e estar agora, né, nesse momento da Olimpíada. E isso é um processo que eles já vivenciavam na escola desde pequenininhos. Porque essa persistência, vencer as dificuldades, buscar valores, ter responsabilidade, é uma coisa muito interessante, Larissa, porque a pedagogia tem, assim, duas bases muito grandes lá no colégio, que aí até o nome do colégio, o Gonzales Pecote, que já criou, assim, é o respeito e o afeto. Então, é nessa relação que tudo acontece. Daí os resultados serem tão positivos, né? E estarmos, assim, vibrando tanto. Agora mesmo, antes de entrarmos em recesso, começamos a Olimpíada do Colégio. Pela primeira vez, a Olimpíada foi dividida. De propósito, começamos antes de começar as Olimpíadas 2016, para que eles fossem para o recesso participar da Olimpíada, mas já com um outro olhar, né, com uma outra condição. Quando voltarmos, no dia 29, continua a Olimpíada e agora já com o retorno deles, né? Então, eles vão poder saber o que, o como e quando observar. Bacana. Isso que é importante, né? Bacana. A gente está caminhando já para o fim do programa, então, rapidamente, Ana, eu queria... a gente já pode perceber esse resultado também no projeto do ginásio experimental? A gente já tem alunos aí caminhando para essa profissionalização? Nós temos alguns alunos, né? A escola só existe há 4 anos e meio, mas nós já temos um aluno que ele era do judô, começou a praticar também a luta olímpica e vai agora para Paris, para o Mundial, participar, que é o Felipe. Temos o Daniel, que é do judô, também está muito bem. Temos a Rebeca, do badminton, que hoje pegou a tocha, conduziu a tocha, foi uma das condutoras da tocha, que é do badminton, também excelente. Legal. Temos o Caio Laim, que é do atletismo, é o primeiro no salto em altura, né? Acho que no Brasil ele está em primeiro pela altura. Então, a escola está caminhando e acredito eu que na próxima Olimpíada, com certeza nós teremos alunos, ex-alunos do GEL, representando o Brasil, não tenha dúvida. Muito bom. Eu vou agora para a internet rapidamente para a gente mostrar então aqui os sites dos nossos parceiros no programa de hoje, da ABRAPESP, Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, está aí na sua tela, abrapesp.org.br. A gente conversou com o Rodrigo Ascioli Moura, que é o presidente da associação. Aqui você encontra mais informações sobre psicologia e esporte, uma relação
tão importante, tem documentos e artigos muito interessantes sobre esse tema. Vou também aqui para o site do Colégio Logosófico, tá aqui, colegiologosófico.com.br, o site está aí na sua tela, você pode entender um pouco mais do projeto pedagógico ensinado na escola, você tem acesso aqui a outras unidades que não a do Rio de Janeiro. E também o site do Ginásio Experimental Olímpico, é o GEO, Ginásio Experimental Olímpico.net. A gente torce, Ana, para que esse projeto possa ser replicado, né? Não só aqui no Rio de Janeiro, mas que ele sirva de exemplo também para outras cidades, outros estados. Já fomos bem procurados a respeito. Que bom. Rapidamente, como é que é o processo seletivo para quem se interessou? Provas, inscrições pelo site da Prefeitura, no final de outubro e início de novembro, não tem uma data correta. E aí eles fazem uma prova prática e uma pequena redação de 5 linhas. E aí há uma seleção dos alunos. Legal. Ângela, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer conversar com você, Ana. Obrigada também. Obrigada. A você de casa, como sempre, obrigada pela sua companhia. O Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta. Os horários estão aí na sua tela. E a gente lembra do nosso site, futura.org.br/Conexão Futura, em que você encontra todos os episódios do nosso programa. Boa Olimpíada pra gente. Um beijo e até a próxima.